Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 11 de dezembro. Começando aí mais uma semana com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest. Vou acompanhá-los aí nessa análise de fechamento. Vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou aí praticamente no 0 a 0, 0,14 de queda. Todos os ativos aqui já saíram de leilão, pelo que eu estou vendo. Então, basicamente fechando aí com essa leve queda, ainda dentro de uma sinalização positiva que foi apresentado na sexta-feira, com um viés ainda mais positivo, enquanto não perder aí esse sinal. Vou comentar no detalhe aí logo menos. Também vou falar do dólar, do índice, do DI, Petro, Vale, as recomendações swing trade e praticamente aí todos os ativos foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta-feira, tá bom? Então fica ligado aí, tem bastante coisa para esse vídeo de fechamento. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo. Por gentileza, não esqueçam, ajuda mesmo a gente aqui no canal, tá bom? E aí, na sequência, a gente dá início aqui. Bora lá. Vamos lá então, pessoal. Ibovespa aí na tela. Para quem pulou a vinheta, não esquece do joinha, por gentileza. Ibovespa, no dia de hoje, queda aí de 0,14%, mas ainda dentro da sinalização de fundo que foi apresentada lá na sexta-feira, depois de testar ali a região da média móvel de 13 períodos. Portanto, ainda estamos ainda dentro dessa sinalização positiva, tá? Então, a expectativa ainda é de continuidade do movimento de alta aqui. Temos aí a projeção de FIBO, caso esse pivô de alta seja acionado, que nos levaria ali para a região dos 130.858 pontos. Então, se tivermos a confirmação de fechamento acima desse topo, que é o nível de resistência, teríamos aí esse alvo projetado para o Ibov no curto prazo, tá? Então, vamos ficar de olho. A gente teve um dia mais parado aí mesmo, tá? A gente vai ver isso no índice no dólar, muito por conta da semana carregada aí de indicadores, tá? Então, amanhã, se não me engano, tem PIB, resultado do PIB nos Estados Unidos, isso tende a movimentar bem aí a nossa bolsa, tá? E outros PIBs também, se não me engano, de outros países lá da Europa. Então, basicamente aí, os investidores aguardando realmente por esses resultados para conseguirem tomar, de repente, melhores decisões aí, baseado na leitura deles, seja macro, micro, técnica, fundamentalista, que seja. Aqui ainda estamos dentro do sinal de fundo, então, dado a minha leitura, que é a análise técnica, estamos dentro desse sinal de fundo, a minha expectativa ainda é de continuidade deste movimento, enquanto não voltar para baixo deste fundo, né? Na região ali dos 125.562 pontos. Enquanto não voltar aqui para baixo, a minha expectativa ainda é altista, de continuidade deste movimento de alta, tá bom? Então, ficaria atento aí mais nas posições compradoras. Dólar, na sessão de hoje, apresentando aqui, vou colocar o ajuste, apresentando leve alta, praticamente no 0 a 0 também, 0,0908 de alta aí, tá sendo negociado aqui ainda. Chegou a subir um pouquinho mais na sessão, chegou a subir ali 0,56, chegou a testar a região dos 4,96, mais uma vez respeitando a média do semanal ali, tá? Sem muita força ainda para dar continuidade neste movimento. Tem a média de 200 aqui também nos 4,98, que pode sim ser testada. Ainda estamos dentro dessa sinalização de fundo por aqui também. Então a expectativa, apesar de fraca, ainda é de poder testar essa região aí nas próximas sessões, tá bom? Por hora, o que retoma de fato aí o viés negativo é voltar para baixo aí da mínima, dos 4,89. O movimento está fraco para subir, mas está subindo, né? Cambaleando aí, né? Mas está subindo aqui. Então, ainda poderia testar, como eu mencionei, essa média aí de 200 períodos, tá bom? Gráfico de 60 minutos, tivemos aí o dólar abrindo aqui um leve gapzinho de alta, veio para fechar o gap, conseguiu dar sequência no movimento de alta, bateu lá na região de resistência dos 97, recuou, um recuo aí um pouquinho mais fraco, ameaçou um novo sinal de alta, já reverteu, aí conseguindo aqui se segurar na região da média móvel. Vamos ver, se perder aqui essa região aqui, essa mínima, dos 4,937, eu diria que poderíamos ter um novo movimento em busca dos 4,930 inicialmente, que seria um nível de suporte aí relevante. Batendo aqui, gerando sinal de alta, ainda existe a possibilidade aí de ter algo mais para cima, ser que venha um pouco mais forte, já fechando abaixo dessa região. Aí a expectativa aumentaria de poder buscar os 4.908, então, tá?
Então, estamos aí basicamente, se a gente olhar para o intraday realmente, dentro de uma tendência mais indefinida, tá? Apesar aí desses leves fundos aqui ascendentes, o último topo aqui já não é mais ascendente, então seria realmente aí uma tendência mais indefinida aqui. Então seria no detalhe aí mesmo, a forma aí de operar o dólar, tá? Se voltar para cima dos 4.948, também seria uma alternativa aí de compra, tá? Isso olhando pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então, basicamente no detalhe, ou essa superação de máxima aí, ou um sinalzinho de alta depois de corrigir mais fraco nos 930. Lembrando aí que a partir das 8h45 da manhã, todos os dias, nós estamos ao vivo com atualizações, tanto do índice quanto do dólar, tá? Então não se prendam somente aqui no que eu venho apresentando para vocês. É possível que uma abertura de mercado amanhã, com um baita de um gap, já basicamente anule toda a minha leitura aqui, tá? Então eu estou me baseando numa abertura um pouco mais estável, por exemplo. Então, 8h45 da manhã, você é meu convidado ou minha convidada, tá bom? Índice. Na sessão de hoje apresentando aqui leve queda também, 0,2, como eu mencionei, né, praticamente aí um pouquinho mais parado. Ainda dentro da sinalização de alta que foi apresentada aqui na sexta-feira também. Gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o índice abrindo aqui num leve gap de baixa, voltou para fechar, apresentou queda na primeira hora de pregão, na segunda hora devolveu completamente essa queda, e aí praticamente andou de lado aqui, tá, pessoal? Praticamente aí respeitando essa região de resistência dos 127.150 pontos. É um nível importante de preço. Se a gente tiver uma confirmação de um fechamento aí acima amanhã, a gente pode ter a continuidade deste movimento, buscando, por exemplo, 127.530, depois a região de 127.700, e depois lá um fechamento do gap, possível fechamento do gap, no 128.645. Então, assim, o que eu estou enxergando aqui, né? Apesar desses níveis de resistência que a gente tem pela frente, o sinal é de alta pelo diário e tá fraco aqui para cair. Deu uma baita pancada para vir aqui para baixo e devolveu na hora no pregão na hora do pregão seguinte, né? E aqui basicamente 3 para 4 candles no movimento de queda que basicamente também não deu continuidade no movimento. Então tá difícil aqui para cair, tá? Então eu ficaria um pouquinho mais atento aí na ponta compradora, na sessão de amanhã. BI, na sessão de hoje apresentando aqui queda de 0,3% até o momento, ainda dentro aqui do processo de correção mais lateral, dentro dessa sinalização de fundo que foi apresentada, enquanto não perder essa mínima, pode ainda testar a região da média para depois, sim, dar sequência no movimento de baixo, lembrando que o viés ainda é bem mais negativo, até quando a gente olha para o gráfico semanal, podendo aí acionar um pivô aqui de médio prazo nos 9.770. Portanto, meu viés ainda é mais baixista aqui para o DI. Falando agora da Petrobras, tirando aqui o ajuste. Petrobras aí na sessão de hoje apresentando, tem alguma coisa errada aqui. Tá certo aí. Não, não tá não, porque 33,60 aqui era a região da média móvel do semanal, e ele não tá apresentando ali para mim. Estranho, né? Mas ok. Então, assim, aqui era a região da média móvel do semanal, tá? Não tem nenhuma DataX aqui, nem nada sendo apresentado neste momento. Mas enfim, aqui era a região da média móvel do semanal, isso aqui tá errado, tá? Esse fundo tá em cima desse topo aqui, e esse fundo aqui está entre as médias, tá? Então essa média está aqui embaixo. E aí eu tinha comentado que para quem quisesse abrir a compra, o stop ficaria ali embaixo dos 33,04, ainda permanece lá. Tem resistência da média do diário, mais aquela região de resistência que não ultrapassava lá dos R$ 36, depois essa região de resistência aqui dos 37,86 e depois a máxima histórica, tá? Então ainda seguem os desafios aí pela frente na Petrobras, tá bom? Desconsiderem o gráfico aqui, tá? Eu comentei o que está rolando aqui mais no curtíssimo prazo aí para vocês. Permanece o stop nos 33,03, tá? Falando aqui agora da Vale. Vale na sessão de hoje, esse gráfico tá certo. Na sessão de hoje apresentando aí alta de 0,08, tá? Então chegou a abrir um gapzinho de baixa, voltando aqui para tentar se recuperar. Permaneço aí com a minha opinião, minha humilde opinião, de que só olharia para compra acima dos 73,92. É o candle responsável aí por anular aqui dois fundos que haviam sido apresentados, portanto, a anulação deste cara representaria algo mais positivo na minha avaliação. Portanto, focaria em compra somente aí um novo sinal de alta acima da região da média,
ou dependendo de como for aí o rompimento dessa máxima, daria para tentar olhar para algo nesse sentido aí da compra, tá? Mas enquanto não voltar para cima desse nível de preço, ficaria de fora aí. Se por acaso tiver alguém vendido, esse é um belo stop aí para ser posicionado. Falando aqui agora das recomendações swing trade que estão em abertas. Começando aqui por Cosan, queda de 1,3 na sessão de hoje, ainda dentro de um grande candle de alta, podendo ainda dar sequência no movimento. Para quem está de fora, a dica aí, hein? 60 minutos gerando sinal de fundo ascendente, daria para executar essa compra, até mesmo se você quiser aguardar essa outra aspiração de máximo, com stop aqui embaixo do fundo, tá? Tentando pegar a continuidade do movimento de alta pelo gráfico diário, que ainda tem sim essa expectativa de ser apresentado. Enquanto não voltar para baixo dessa mínima aqui, permanece a expectativa, o viés mais positivo. BBDC4 na sessão de hoje aí queda de 0,79, ainda dentro do grande candle de alta, basicamente ainda não conseguiu dar sequência aqui no movimento para fugir dessa lateralização, portanto nosso stop ainda permanece lá embaixo, um stop mais seguro tecnicamente falando. Exetec, queda de 3,15% na sessão de hoje. Esse sim, enfraquecendo um pouquinho mais aqui, a sinalização positiva que vinha sendo apresentada, não conseguiu dar sequência aqui no movimento. Vamos ver se nos próximos dias consegue se recuperar, anular esse candle negativo que foi deixado aí na sessão de hoje, tá? Por enquanto, permanecemos aí na ponta compradora. E Localiza, que fechou aí praticamente zerado também, 0,08 de alta, basicamente passando aí por se a gente pegar aqui, ó, os últimos 4 fechamentos, com exceção desse, né, foram bem próximos aí, tá? Então, é possível que a gente tenha uma correção no intraday sendo apresentada e ainda permanece o viés mais positivo de continuidade deste movimento de alta aí nas próximas sessões. A resistência aí nos 61 e 48 ainda permanece aí bem relevante. Olha só, testou hoje de novo, não está conseguindo fechar aí acima por enquanto, tá? Vamos ver se confirma um baita candle aqui, aí sim pode acelerar esse movimento. Continuamos posicionados ainda na compra. Agora atendendo aí aos pedidos de análise, começando por Redditor, que na sessão de hoje apresentou queda de 0,9%, ameaçou uma tentativa de fundo por aqui, não confirmou com fechamento acima da máxima anterior, lembrando que tem a média aí de 200 períodos nos R$ 27,10, para quem executou essa compra, stop ali embaixo dos 25,30, tá? Seria interessante se nos próximos candles já conseguisse não só confirmar o fechamento acima do fundo, da máxima do fundo, mas também já um fechamento acima aí da média de 200 períodos, que é sim um nível de resistência bem relevante, tá? Então fiquem atentos aí, se ficar com muita dificuldade aqui para voltar para cima desse nível de preço, apertem aí os tops, tá? Vai ajustando aqui a sua posição para diminuir o risco cada vez mais, porque se não conseguir ultrapassar essa região, pode sim devolver o movimento de alta anterior. D3, na sessão de hoje, queda de 0,5%, basicamente aí ainda dentro dessa nova tentativa de fundo aqui, ficou bem lateralzinho aqui, mas teve uma aspiração de máxima, enfim, não está conseguindo dar sequência. Se a gente pegar aqui esse maior fechamento dos 19,98 vem funcionando aí como nível de resistência, depois tem o outro um pouquinho mais acima, nos R$ 20,33. Meu viés ainda é mais positivo, tá, para esse papel, principalmente quando eu olho para o gráfico mensal e semanal, tá? Portanto, eu deixaria um stop nos R$ 19, dando espaço aí para o papel trabalhar e poder dar sequência nesse movimento nas próximas sessões. Embraer fechou muito bem na sessão de hoje, alta de 2,85%, papel que vinha corrigindo aqui, ficou aí basicamente 5 sessões de lado e hoje conseguiu aí acelerar um pouco aqui o movimento e pode sim dar sequência nessas próximas barras, nas sessões seguintes. O mensal está bem alinhado aí para isso, tá? O semanal, apesar de estar um pouquinho esticado, está com bastante força. Se não me engano, eu comentei semana passada aí que esses candlezinhos aqui não me surpreenderiam se na sequência viesse a continuidade do movimento de alta, por conta da correção que vinha sendo apresentada nos 60 minutos, vinha sendo mais lateral lá, tá? Se não me engano, eu falei isso aqui na análise de fechamento. Então, pode sim dar sequência nesse movimento aí. Então, para quem está comprado, dá para deixar um stop aí abaixo dos R$ 22,85. Cebave, na sessão de hoje aí queda de 0,71, respeitando aqui a região da média do semanal mais uma vez, muito fraco aqui para subir. Já são em 9 candles dentro desse movimento, que basicamente aí estão dentro de 2 candles de baixo. Então, muito fraco aqui ainda para subir a Cebave, não consegue realmente aí ganhar a média do semanal. Eu continuo aí sem olhar para a compra nesse papel, tá, pessoal? Só assim, forçando bem a barra, sinal de alta acima da média aí dos 4,30, tá? E aí, por que eu digo forçando a barra? Porque tem muitos ativos melhores tecnicamente para olhar para a compra do que esse aqui, tá? Então,
basicamente aí ainda não me chama atenção. Se por acaso estiver alguém posicionado, eu deixaria meu stop aí nos R$ 4. Prio 3, na sessão de hoje aí, alta de 0,29, depois de uma baita alta ali na sexta-feira de 5%, ativando aqui um sinal de fundo, né, um fundo descendente, depois de testar não, mas buscar bem a região da média móvel lá de 200 períodos, que é próximo à média do mensal, conseguiu chegar próximo aqui à média do diário, mais essa região de fundos, se esticar um pouquinho mais tem resistência nos 46, que seria a média do semanal, tá? Enquanto não voltar para cima desse nível de preço, aí permanece o viés negativo de poder gerar novo sinal de topo e dar sequência ainda na correção. Por que eu digo isso? Porque o mensal ainda está dentro do processo de correção, o semanal também ainda está dentro do movimento de baixa aqui, tá? Dentro dessa última sinalização de reversão de topo, de fundo, perdão. Então, enquanto não voltar para cima desse nível de preço, que eu considero relevante, o meu viés ainda seria mais negativo aqui para Prio 3, tá bom? Então, para quem tiver posicionado aí na compra, principalmente se comprou esse fundo, eu deixaria um stopzinho abaixo da mínima de hoje já, nos 43,98. Agora falando de Cash 3, na sessão de hoje, queda de 1,22%. É um papel que ainda está dentro do movimento de alta, conseguiu aí romper a região da média de 200, hoje fechando aqui com o formatozinho de uma estrela cadente, mas corrigindo pelo gráfico de 60 minutos. Então a gente pode ter um sinal de alta por aqui e ainda a continuidade do movimento pelo gráfico diário. Tá? Então fiquem atentos aí, não me surpreenderia, principalmente pelo mensal ainda dentro dessa tentativa de repique em direção aos 9,80 ali, tá? Então, seria essa tentativa aí para quem quiser arriscar, né, já dentro do movimento de alta, e para quem não quiser arriscar, aguardar. E se vier uma correção e um novo sinal positivo nas próximas sessões, faria sentido também, tecnicamente falando. Falando agora de Magazine Luiza, na sessão de hoje, boa alta de 4,69%, devolvendo boa parte aqui da queda de sexta-feira, mais uma vez tentando buscar ali o próximo alvo. Já atingiu o alvo de 2,24, agora está tentando buscar a região dos R$ 2,33. Acionando este pivô de alta, teríamos como alvo lá a região dos R$ 3. Tá? Então vamos ver se nas próximas sessões consegue romper esse nível de preço e dar sequência nesse movimento. Tá? Permaneceria ainda posicionado no papel com meu stop no zero aqui, tentando dar espaço para o ativo trabalhar aí, tá bom? Semin 3, na sessão de hoje, queda de 1,58%, tem aqui uma relação risco-retorno apresentada, então provavelmente eu passei para alguém na sala ao vivo, permanece o stop no 674, hoje não foi acionado, não perdeu aí essa mínima, tá? Mas enfraqueceu aí a sinalização de fundo, já vinha fraco aqui o movimento depois do sinal de fundo, foram dois candles pretos, dois candles negativos aqui para acionar um sinal positivo, então já não é tão relevante assim. E hoje aí com esse gapzinho de baixa, apesar de ainda estar acima da média aqui do diário, enfraqueceu bem aí esse movimento, tá? Tem que acelerar para poder buscar os alvos aí no 7,47, depois 7,61. Para quem está comprado, stop permanece no 6,74. Taesa, na sessão de hoje, queda de 0,8%. Taesa aí que depois de ameaçar duas vezes aqui um sinal de fundo, não conseguiu se manter acima da média, reverteu aí o movimento e agora caminhando lá para a média do semanal, nos R$ 35,20. Seria natural, inclusive, aí, se a gente tivesse o preço testando esse nível da média, depois de um movimento de alta aqui revertendo a tendência de baixa, tá? Seria natural, então dá para ficar de olho aí em compra mais próximo dos 35,20 para quem está interessado aí em entrar no papel. Eu olharia para compra mais próximo dessa região. Suzano, alta de 1,24% na sessão de hoje. Tivemos um fundo na mesma região de fundo anterior. Não é um fundo duplo, tá, pessoal? Para confirmar fundo duplo, tem que voltar para cima do topo maior. Então, temos dois topos e o maior seria este aqui, tá? Então, teria que voltar para cima deste topo para confirmar um fundo duplo aqui. Então, por enquanto, a gente só tem realmente aí dois fundos no mesmo nível de preço. Já está testando uma região de resistência, de fundo mais média, no 51,40. Depois disso, tem a próxima resistência lá no 53,40, tá? Então, tem alguns níveis ainda para serem testados. Para quem está comprado, o stop aí permanece abaixo do fundo nos 49,69. BIF 3 na sessão de hoje, queda de 0,69, ameaçou uma tentativa de fundo por aqui. Se por acaso alguém comprou essa aspiração de máxima, stopzinho lá embaixo já nos R$ 7,10. Para quem tem interesse em entrar no papel, eu ainda agora dessa vez aguardaria a aspiração da máxima do dia de hoje, dos R$ 7,30, tá bom? Não pode demorar muito aí para ativar esse sinal de fundo aí para tentar dar continuidade nesse repique. Se ficar vindo muito aqui para baixo,
já enfraquece bastante aí a expectativa positiva, tá? E eu sim, expectativa positiva que eu digo é desse repique que já vem sendo apresentado aí de maneira mais fraca, tá bom? Então cuidado aí aos compradores, principalmente para quem está interessado em comprar. Colocar menos capital, porque o cenário do semanal e do mensal não tá lá aquelas coisas não. Agora falando de Ambipar, na sessão de hoje apresentando queda de 1,14%, tenho aqui uma relação risco-retorno na tela, então na região dos 16,08, que não foi acionada ainda. Portanto, segue aí sem entrada na ponta compradora aqui, tá? Para quem está interessado aí, ainda não foi acionada essa entrada. E os alvos aí estão acima da média do semanal, que é sim um nível de resistência relevante, dos 17,15. É claro que tem um possível fechamento de gap, mais acima, nos 18,54, mas enquanto não acelerar esse movimento, enquanto não ativar aqui uma tentativa de fundo, a gente não tem aí essa tentativa de compra aí para olhar. E assim, não me chama atenção, tá? Tem outros ativos melhores configurados, tecnicamente falando. VEG3, na sessão de hoje, aí alta de 0,63, segue ainda no processo de correção. Eu vinha comentando aí para bastante gente aí que vinha perguntando, Kaique, é compra de VEG? Bem na região da média do semanal, falava que não compraria, eu aguardaria o rompimento, voltar e gerar um sinal de alta aqui. Então, agora dá para começar a ficar de olho. Ainda não apresentou. Tá? Então, mais um ou dois candles aqui de correção e o sinal de fundo sendo apresentado, dá sim para ficar de olho. Poderia tentar buscar lá a média de 200, nos 37,19. O repique no semanal permanece um pouco mais fraco ainda, tá? Se a gente pegar aqui, ó, já são basicamente 7 semanas dentro desse movimento, contra aí basicamente 3 para 4 semanas desse movimento de baixo. Então, a força ainda é mais vendedora do que compradora, tá? Não voltamos ainda para a superação dessa máxima aqui. Então, cuidado aí também com essa comprinha de VEG, tá legal? E por fim aqui, pessoal, colocando aí para vocês na tela o Bitcoin, que na sessão de hoje cai 5,9%. Minha comprinha aí está rendendo agora 10%. Chegou a andar aí praticamente 19% a minha operação, tá? Eu não pulei fora, então deixa eu voltar aqui. Bem, eu não pulei fora, tá? Eu basicamente permaneci com o meu alvo lá nos 28,90, que eu tinha comentado com vocês, tá bom? Não tem nenhuma tentativa de fundo por aqui ainda. Eu tinha comentado aí que se viesse uma correção e gerasse um novo sinal de fundo na média, abriria essa tentativa aí. Por enquanto, não foi acionado, tá? Então, uma baita barra, inclusive, aqui hoje. Vamos ver se amanhã segura e nas próximas sessões aí atenta a ativar esse sinal de fundo. Ainda dá para ficar de olho. Enquanto permanecer acima da média, dá sim para ficar de olho aí na ponta compradora, tentando pegar algo mais para cima, tá bom? Então, basicamente isso. Aí a gente tem o suporte mais relevante, é a média aí nesse momento, nos R$ 206.580, tá bom? Segue ainda com a tendência de alta, tá, pessoal? Apesar da queda aqui de hoje, segue ainda numa tendência de alta, tanto de curto prazo quanto de médio prazo. Inclusive, nem perdeu o mínimo aqui da semana passada, tá bom? Então, permanecemos aí com essa tendência positiva no Bitcoin. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aí para trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, tá? Não esqueça do joinha de vocês para ajudar a gente aqui no canal. Lembrando que os membros têm aí o vídeo disponível do Radar da Semana. Falei sobre o que esperar aí para o Ibov, para o DI, para o dólar, para os índices setoriais. O Dalton já divulgou aí também o vídeo de oportunidades da semana, onde ele identificou ali possíveis oportunidades de swing trade, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, tá? Então, deem uma olhadinha aí, tá bom? Já está disponível aí para vocês, beleza? Quarta-feira a gente traz aí uma nova análise especial e provavelmente amanhã eu divulgo um novo vídeo aí de aprendizado, no caso, em cima do Profit, vou falar sobre a ferramenta de FIBO, como é que você utiliza ela aí dentro ao seu favor, tá bom? Um abraço, até amanhã, tamo junto.